Olá, irmãos! Continuando com os nossos estudos no Evangelho segundo Marcos, hoje nós vamos ver sobre a morte de João Batista, que está no capítulo 6, dos versículos 14 ao 29. Lá está escrito assim: Chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório, e alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam: é Elias, ainda outros: é profeta, como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia, porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o dia em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. E, chegando um dia favorável, em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignatários, aos oficiais militares e aos principais da Galiléia, entrou a filha de Herodias, e dançando, agradou a Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem: pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe: se pedires mesmo que seja a metade do meu reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? Esta respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que, sem demora, me des num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe a quis negar. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e o decapitou no cárcere. E trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e esta, por sua vez, à sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disto, vieram, levaram-lhe o corpo e o depositaram no túmulo. Meus irmãos, aqui a gente tem esse relato, então, da morte desse último grande profeta antes do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi o seu precursor, que anunciava a vinda do reino, pregava o batismo de arrependimento. E aqui a história conta, o relato de Marcos começa com os fatos de Jesus Cristo e seus apóstolos, que aconteceu antes aqui, que os 12 foram enviados e todos executavam milagres, expeliam demônios, curavam enfermos. Isso chegou aos ouvidos do rei Herodes, porque Jesus, o nome de Jesus se tornara notório, e as pessoas falavam: acho que esse aí é João Batista, ele ressuscitou dentre os mortos, é por isso que tem esses poderes miraculosos. Ou então era Elias que voltou, ou algum profeta como um dos profetas. Herodes, porém, temendo essas coisas, ele falou: é João, a quem eu mandei decapitar, ele ressurgiu, ressuscitou para trazer condenação, juízo para mim. Ele procurava até encontrar-se com Jesus Cristo. E ele encontrou lá no final, no julgamento de Jesus Cristo, quando Pilatos passou para Herodes. E Jesus o trata como se ele não fosse ninguém, não responde, não fala nada, como se ele realmente não tivesse autoridade nenhuma. E ele não tinha de fato, ele estava ali sob o domínio de Roma. Ele era um tetrarca, ele não era nenhum monarca. O pai dele, Herodes também, ao morrer, ele pediu para que o reino fosse dividido em 4, para cada um dos seus filhos governasse sobre 1/4 da região, por isso que ele era tetrarca. A família de Herodes, na verdade, é uma família totalmente perversa, totalmente ímpia. Não eram nem judeus puros, eles tinham, se não me engano, vinham também da linhagem de Esaú. E Jesus o trata como se ele não tivesse autoridade nenhuma, como realmente não tem, não responde nada a Herodes quando Herodes o interroga. E começa aqui então, Marcos começa o relato de como aconteceu a morte de João Batista, como aconteceu a prisão e a morte de João Batista. Então João Batista foi preso porque ele anunciava a verdade de Deus. Ele falava para Herodes e para todo mundo, anunciava e falava sem parar, que era a ideia do verbo aqui: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Isso é imoral, isso é um comportamento que Deus não se agrada, relações sexuais ilícitas, imoralidade acontecendo. E João Batista não parava de anunciar isso. E Herodias, essa mulher,
odiava João Batista e queria matá-lo a todo custo, mas Herodes, ele protegeu João Batista, né? Ele deixou ele em segurança, calado, silenciado no cárcere, mas o protegia a sua vida. É interessante ver aqui que Herodes ouvia João Batista, ficava perplexo pelas coisas que João Batista falava, escutava ele de boa mente, de bom grado. O primeiro ponto aqui é que essas pessoas que muitas vezes escutam o Evangelho de Deus, o que nós anunciamos, o que nós pregamos, isso não faz com que elas se convertam, né? O Espírito Santo é necessário para isso, e Herodes aqui continuou com a sua vida perversa. Ele não era convertido, ele não cria na mensagem, ele tinha no máximo uma curiosidade pelas coisas que João Batista falava, uma simpatia até, mas ele não cria de fato nas palavras que João Batista anunciava. E veio então seu aniversário natalício, essa festa que até os judeus não comemoravam, era basicamente uma festa pagã. E as festas de aniversário de Herodes eram realmente conhecidas como as festas mais pagãs possíveis, as mais ímpias e perversas possíveis. E ele deu essa festa que era uma festa para homens, era uma festa masculina, que nós temos aqui esse reflexo da impiedade dessa família quando a filha de Herodias, a enteada de Herodes, entra nessa festa e dança. Essa dança aqui não é uma dança, um balé da vida, muito pelo contrário, é uma dança que agradou a todos os homens que estavam lá, o que tudo tinha uma dança erótica, sensual, e ninguém se importava com a pureza dessa menina aqui, nem a mãe, nem o padrasto, nem ninguém. E ele prometeu, ele fez um juramento aqui, jurou para essa menina que daria qualquer coisa para ela. Ele recompensaria ela grandemente. É isso que significa quando ele fala que daria até metade do reino, que ele recompensaria grandemente aquela menina. E ela foi e perguntou para a mãe, o que eu peço? E a mãe nem pensou duas vezes, me dá a cabeça de João Batista. E a menina voltou apressadamente e falou para o rei, eu quero sem demora a cabeça de João Batista. E o que aconteceu é que Herodes, por causa do juramento, um segundo ponto aí para a gente pensar sobre juramento, na confissão de Westminster que nós temos, que nós adotamos, existe um capítulo somente sobre juramento. Então Herodes fez esse juramento aqui, de qualquer maneira, e por causa dos que estavam com ele à mesa também, não que ele tivesse palavra, não que ele se importasse com a sua palavra, mas por causa de todos que estavam lá com ele à mesa, e por ele ter feito esse juramento, ele concedeu isso aqui que a menina pediu. João Batista então foi morto. Então Herodes, ele temia e se importava com o que as pessoas pensavam, especialmente porque ele era um rei que estava sob o domínio de Roma. Qualquer coisa que ele fizesse, ele tinha que agradar o povão. Qualquer problema que tivesse, ele seria retirado. E ele preocupava muito com o que as autoridades, os demais importantes da época, pessoas importantes da época, pensavam. E por isso ele procurava sempre agradar essas pessoas. E o contraste aqui nós temos João Batista. João Batista ele foi morto porque ele não agradava as pessoas. Ele temia somente a Deus, ele buscava agradar somente ao nosso Senhor, ao Deus de toda a terra, ao Criador de todas as coisas. Ele tinha uma plena noção de que é Deus o único ser que nós devemos temer. E ele anunciava então, sem temer pela sua própria vida, os erros, os pecados das autoridades da época, de Herodes da época. Ele não parava de falar que Herodes estava vivendo uma vida imoral. E por isso ele acabou sendo morto. Então, nós vamos refletir nesses dois polos, sobre essa politicagem que muitas vezes se faz aí, que um cristão não deve fazer. Ele, acima de tudo, não que seja errado procurar agradar as pessoas, mas acima de tudo, a sua prioridade sempre é agradar a Deus. Se agradar a Deus desagrada as pessoas, então desagradaremos as pessoas. Nossa prioridade sempre é agradar o nosso Deus, temer somente a Ele, anunciar a sua verdade, por mais que doa, por mais que as pessoas não queiram ouvir, por mais que isso vai ferir o sentimento das pessoas, não há nada melhor para nós fazermos do que pregar a verdade de Deus, a vontade de Deus e anunciar o seu reino com toda a integridade possível, como João fez, o que custou a sua vida. Então que façamos como João também, sejamos pessoas íntegras que busca agradar somente ao nosso Deus. Amém?